Hoje vamos aprender como separar o que vem antes e depois de um caractere específico no Planilhas Google, utilizando 4 funções diferentes: a função localizar, a função num.caract, a função direita e a função esquerda. E, por exemplo, tudo isso ocorre de forma dinâmica. Temos aqui neste exemplo joão@marketing, que neste contexto seria nome e departamento. Os retornos estão sendo nome João e o departamento marketing. Por quê? Estamos analisando este conteúdo e, em específico, estamos localizando a posição do símbolo arroba dentro do conteúdo e, dessa forma, retornando tudo que vem antes, aqui no nome, no caso, e tudo que vem depois no departamento. Isso ocorre de forma dinâmica. Por exemplo, se eu alterar este conteúdo para Gabriel@atendimento, nome Gabriel, departamento atendimento. Então vamos para a prática aprender como realizar isto. Aqui então novamente temos uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. E antes de criarmos o fluxo, a lógica, vamos entender um pouco mais sobre cada uma dessas 4 funções. Então a função localizar, ela retorna a primeira posição da string encontrada no texto. A string, no caso, basicamente, vai ser o texto, o conteúdo que iremos analisar. Selecionando a função, neste contexto vamos trabalhar apenas com os 2 primeiros parâmetros. Inclusive, o terceiro parâmetro ele é opcional. Pesquisar, primeiro parâmetro, então, qual é a string, qual que é o símbolo, o caractere que desejamos localizar dentro do texto que iremos analisar. Neste caso, vou abrir e fechar aspas duplas e entre as aspas duplas vou digitar arroba, pois queremos analisar o texto e retornar em qual posição do texto está o símbolo arroba. E após o fechamento das aspas duplas, ponto e vírgula, e o texto a pesquisar, ou seja, qual a célula, qual o conteúdo que iremos analisar para realizar a pesquisa. Neste caso, vou selecionar, por exemplo, a célula A2. E fechando parênteses e apertando Enter, o retorno foi 5. Por quê? Pois no texto analisado, no conteúdo analisado, o arroba está na 5ª posição. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, a 5ª posição deste conteúdo é o caractere, é o símbolo arroba. E na função localizar, poderíamos também, por exemplo, localizar do arroba na célula A2. Ele está na 5ª posição, o retorno é 5. Poderia, por exemplo, digitar aqui -1, o retorno seria 4. E assim por diante. Já a função num.caract, ela vai contabilizar e retornar o tamanho de uma string. Então, selecionando a função, selecionando o texto que iremos analisar, fechando parênteses e apertando Enter, o retorno foi 14, pois o tamanho deste conteúdo é 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E esta é a função num.caract. Já a função direita, ela retorna uma substring do final de uma string especificada. O que é isso? Basicamente, ela vai retornar uma parte do conteúdo que estamos analisando, de acordo com os parâmetros. Então, selecionando a função, podemos selecionar uma string, então um conteúdo, basicamente, por exemplo, poderia ser esta célula A2, ponto e vírgula, e o segundo parâmetro vai ser o número de caracteres que desejamos retornar. Neste caso, a função direita vai retornar da direita para a esquerda. Então, analisando este texto, se eu digitar aqui, por exemplo, 3 caracteres, o retorno foi ING, pois da direita para a esquerda, os 3 últimos caracteres são I, N e G. Já se, por exemplo, na função direita, eu retornar o valor, por exemplo, 10, retornou @marketing, pois isto contabiliza da direita para a esquerda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres. E a função esquerda funciona de uma forma semelhante, porém ela vai contabilizar da esquerda para a direita. Então, por exemplo, joão@marketing, deste exemplo. Se a string analisada for a célula A2 e eu digitar o valor no segundo parâmetro da função esquerda, o valor 4, o retorno seria João. Se eu digitar 5, seria João
arroba, e assim por diante. E agora então, que entendemos um pouco mais sobre essas 4 funções, vamos começar a construir a lógica, o fluxo de analisar o conteúdo, de especificar um caractere específico e retornar tudo o que vem antes e tudo o que vem depois, de forma dinâmica. E se você está gostando desta aula até aqui, aproveite e deixe um like no vídeo e se inscreve no canal, pois isso me ajuda e me motiva a continuar criando conteúdos. Muito bem. Então, para retornar o nome, ou seja, tudo o que vem antes do arroba, neste contexto, vamos digitar igual a esquerda, vamos utilizar esta função esquerda. A string que iremos analisar, então vai ser, no caso, a célula A2, ponto e vírgula, e agora, ao invés de fornecer um número de caracteres específicos, vamos, na verdade, informar o retorno da função localizar, que vai localizar o arroba, que iremos especificar, e retornar tudo o que vem antes dele. Então, vamos lá. Igual a localizar, seleciona a função. Qual o termo que vamos pesquisar? É o arroba. Então, abrir e fechar aspas duplas. Entre as aspas duplas, vou digitar arroba. Após o fechamento das aspas, ponto e vírgula. E o texto a pesquisar é a célula A2. Fechando parênteses, o retorno está sendo João, arroba, pois está analisando da esquerda até a direita, até localizar o símbolo de arroba. Porém, queremos apenas o nome. Para isso, vou digitar, após a função localizar, menos 1. Dessa forma, vai localizar da esquerda para a direita até o arroba e retornar um caractere. Então, no caso, vai retornar tudo o que vem antes do símbolo que especificamos na função localizar. E fechando parênteses, apertando Enter, já temos o nome retornado. Se eu alterar, por exemplo, para Gabriel, @financeiro, o retorno já está sendo Gabriel. Muito bem, agora vamos fazer a mesma lógica, o mesmo fluxo, porém com outras funções, para o departamento. Aqui vamos basicamente analisar o conteúdo da direita para a esquerda, tendo como retorno a subtração do total de caracteres menos o valor do localizar até o arroba. Já vou explicar que vai ficar um pouco mais simples. Então, por exemplo, num.charact, esta função do tamanho da string para esta célula A2 retorna 14, que é o total de caracteres, e a função localizar, procurando, então, abrindo e fechando aspas, entre as aspas, arroba, após o fechamento das aspas, ponto e vírgula, e a célula que possui o conteúdo que vamos analisar, o retorno é 5. Se eu tiver aqui igual a 14 menos 5, temos este retorno 9. E com a função direita, se eu digitar igual a direita, selecionar a função, selecionar a string que iremos analisar, ponto e vírgula, e o número de caracteres analisado for 9, neste caso está retornando tudo que vem após o arroba. Então, vamos basicamente unir o uso dessas funções. Então, aqui em departamento, vamos lá, vou digitar igual, digitar direita, então vamos utilizar esta função direita, string que iremos analisar, então seleciono a célula A2, ponto e vírgula, e agora então o número de caracteres retornados da direita para a esquerda será o num.charact, ou seja, o total do tamanho dessa string, da célula A2, então num.charact de A2, fecho parênteses, menos o localizar, seleciono a função localizar. Primeiro parâmetro, pesquisar, então, abrir e fechar aspas e entre as aspas duplas digitar arroba. Após o fechamento das aspas, ponto e vírgula, e o texto a pesquisar também será a célula A2. E agora, fechando parênteses uma vez da função localizar e fechando parênteses da função direita, apertando Enter, o retorno já está sendo tudo o que vem após o arroba, pois estamos da direita para a esquerda, retornando uma quantidade de caracteres que é o total deste conteúdo, menos o localizar até o arroba. E dessa forma,
já está funcionando. Nome e departamento. Para replicar isso para as demais células, seleciono, por exemplo, aqui nesta célula B2, que já tem a lógica, a fórmula funcionando, e no canto inferior direito da célula há este círculo azul, vou clicar sobre ele com o botão do mouse e manter ele pressionado e arrastar para as demais células. E vou fazer o mesmo aqui para esta fórmula do retorno de departamento, ou seja, do que vem após o caractere especificado, que é o arroba. Então, o círculo azul no canto inferior direito da célula, clico sobre ele, mantenho o botão do mouse pressionado e arrasto para as demais células. E desta forma, estamos retornando de forma dinâmica o que vem antes e depois de um caractere. Neste contexto, neste exemplo, é o arroba, e isto ocorre de forma dinâmica. Então, se eu digitar novamente, Gabriel@financeiro, retorno, nome Gabriel, departamento financeiro, e está funcionando dinamicamente. E agora que aprendemos como separar o que vem antes e depois de um caractere, utilizando as funções esquerda, localizar, direita e num.charact, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.